Quero finalizar o curso de antropologia filosófica apresentando algumas ideias de um importante teólogo, filósofo, mas sobretudo teólogo brasileiro, Leonardo Boff. Nos últimos 30 anos, Leonardo Boff dedicou muito tempo, muita pesquisa, analisando a relação entre a teologia, a reflexão teológica, a partir dos estudos da física quântica, da perspectiva também astronômica. O texto mais importante nesta perspectiva é este texto do 2012, Mark Atway e Leonardo Boff, O Tal da Libertação, explorando a ecologia da transformação, com a prefação do cientista Fritjof Capra. Texto importante porque manifesta, secondo Boff, a necessidade di una teologia capaz de dialogar não apenas com as ciências internas da teologia, como a liturgia, a exegese e outras, mas também com a cosmologia, a física quântica, sobretudo, a ciência no geral, a partir de uma intuição muito importante que ele expressa nesse texto muito profundo e onde manifesta um grande conhecimento, ou seja, que nos encontramos em um mundo em expansão. O Big Bang, esta explosão, onde nos primeiros minutos se formaram todos os elementos que dão forma à vida em todas as direções, em todos os sentidos, é um mundo em expansão. E esta energia que dá vida a qualquer forma de realidade, não parou 3 bilhões de anos atrás, mas continua dentro a história. E é uma reflexão importante que encontramos já nos primeiros padres da igreja, naquela teoria chamada panenteísmo, panenteísmo, Deus em tudo, que é muito diferente da proposta panteísta, que identifica Deus com a natureza. Então, Deus externo, que se identifica com a natureza, não. Nesta visão panenteística que, analisando este texto de Leonardo Boff, é muito em sintonia com os dados da teoria quântica, mas não somente isso, e também com a reflexão espiritual das religiões orientais. De fato, Capra dedica um livro a esta relação e Leonardo Boff, dentro estas páginas, deste volume muito denso, muito profundo, retoma esta ideia. E este texto de una certa forma, retoma algumas ideias que no 1997 Leonardo Boff já tinha esboçado em 2 livros muito parecidos. O Despertar da Águia, com o subtítulo O Diabólico e o Simbólico na Construção da Realidade. É exatamente este o texto que vamos analisar, que vou apresentar agora, que fecha um caminho de história da antropologia filosófica com uma proposta original. O 4º módulo tenta de apresentar a resposta da reflexão hebraico-cristã ao tema, aos grandes desafios da antropologia filosófica na pós-modernidade, com a crise do antropoceno, outra grande crise do pós-humanismo e transeísmo. Esta proposta
teologica, antropologica di Leonardo Boff è una linea daquilo che, ao nosso ver, rappresenta una direzione importante che antropologia teologica deveria tomar, antropologia filosofica deveria tomar neste período histórico tão delicado. E sempre nesta perspectiva, este texto do 2012 é também a base ou continua a reflexão sobre o tema da Mãe Terra, o doloroso parto da Mãe Terra, uma sociedade de fraternidade sem fronteira e di amizade che marca a mudança de perspectiva da pesquisa filosófica teológica de Leonardo Boff, que nos anos 70 e 80 dedicou a própria atenção a temáticas da igreja, como Eclesiogênese, Igreja, Carisma e Poder, textos do começo dos anos 70, como Cristo Libertador, todas as temáticas de uma teologia específica a partir do povo, a partir dos pobres, abrindo o caminho no Brasil da teologia da libertação. Mas a partir dos anos 90, o interesse de Leonardo Boff se amplia sobre o tema do gênero e de uma forma especial neste diálogo constante com a física quântica, com a ciência no geral, a astronomia, a cosmologia, as novas fronteiras da cosmologia. Dentro desta visão, onde Leonardo Boff indica o caminho de uma visão sempre mais ampla, existe esta simbologia di cunho muito antropologico, di un'analisi da perspettiva umana che vive una dialettica da dimensão da águia e da galinha, esta simbologia diabolico e simbolico, che agora vou apresentar. Faço referência sobretudo a estes dois livros, O Despertar da Águia, a águia e a galinha, simbologia che nos ajudam a entrar dentro uma proposta antropológica que acho interessante. Então, o que é esta dimensão da águia? É a realidade, o ser humano na sua abertura, na sua capacidade de transcender os limites, e no seu projeto infinito, afinal de contas, na sua criatividade. Esta águia que voa em cima das árvores, das montanhas, e tem mostra olhar em um horizonte muito mais amplo, aberto. E a dimensão da galinha representa a perspectiva antropológica daquela pessoa enraizada no próprio terreno, na própria comunidade, seu arranjo existencial, projetos concretos, pé no chão. Dimensão da águia, criatividade, dimensão da galinha, dimensão mais enraizada. Qual é o objetivo desta proposta de Leonardo Boff, dessa proposta antropológica? É analisar a coexistência do simbolico e do diabolico, la dimensão de águia e de galinha, no universo, na história, em cada pessoa. Também naquela pessoa onde é mais forte a criatividade, existe sempre um aspecto de enraizamento dentro uma comunidade, porque a proveniência de cada um de nós é exatamente esta, a comunidade. Então, mais uma vez, o simbólico é o lançar junto, lançar as coisas de tal forma que elas permaneçam juntas. O diabólico é lançar as coisas longe, sem direção. É tudo que desconcerta, desune, separa. Então, águia, galinha, simbólico, diabólico, simbólico que busca a comunhão, se juntar ao diabólico, separar, uma proposta desconcertante, e nunca
o diabolico e simbolico, secondo a prospettiva antropologica di Leonardo Boff, si annulla o un supplanta totalmente o outro, mas simbólico e diabólico convivem sempre em equilíbrios difíceis, dando dinamismo à vida, porque tem momentos que é o simbólico a prevalecer, então a vida é mais equilibrada, mais tranquila, e quando o diabólico toma conta, o negócio se torna pesado. Então, simbólico e diabólicos são princípios estruturadores da natureza, da proposta antropológica, mas também do cosmos, dos comportamentos sociais, enfim, da natureza humana. E a harmonia do ecossistema nos pervade e alimenta nosso centro pessoal. A travessia do ser humano rumo à integração. Este é um capítulo central desta proposta antropológica de Boff. Para alcançarmos a sabedoria que nos oferece alguma luz sobre a conexão diabólica e simbólica da realidade, importa, segundo Boff, 6 passagens fundamentais. O primeiro, tirar o ser humano do seu falso pedestal, da sua solidão onde se colocou. Isso é fundamental. Afinal de contas, nós vivemos em um mundo pós-moderno que alimenta muito o individualismo e onde se perde dia após dia essa dimensão social, porque foi transferida esta dimensão social nos socials, nos grupos, na internet. Então, este é o primeiro passo fundamental, para chegar a uma humanidade integrada, entre águia e a galinha, simbólico e diabólico, recolocar o homem na própria dimensão social e tirá-lo da solidão. Segundo, devolver o ser humano à comunidade dos humanos, que é interligada. Ajudar cada ser humano que encontramos na vida a se colocar, a se sentir parte de uma comunidade. A comunidade é dos humanos. É passar da humanidade à comunidade dos seres vivos. Como sabemos, a humanidade é uma das grandes propostas culturais da época do Iluminismo. Mas a humanidade é um conceito muito geral, que não compromete ninguém, enquanto a comunidade dos seres vivos, dos seres humanos, provoca o encontro, a possibilidade de acolher o outro do jeito que ele é, a saída de nós mesmos. Esta é a terceira passagem fundamental. Quarta, urge passar da comunidade dos seres vivos à Terra, entendida como grande mãe, a Gaia, o superorganismo vivo. Este é um dado que é ausente na cultura ocidental, uma proposta antropológica que sempre se concentrou no homem. Afinal de contas, a antropologia ocidental é extremamente antropocêntrica. E, come vimos, a grande crítica que nós encontramos na perspectiva do pós-humanismo come possibilidade di sair di una proposta eurocentrica, antropocentrica, patriarcal, che non considera os seres viventes, além do homem, e sobretudo não se considera parte da terra, da mãe terra, da Gaia. Esta é uma grandissima tarefa e este livro, O Tal da Libertação, é sem dúvida uma grandissima ajuda nesta direção. E depois de ter ajudado o homem, a mulher, a se sentir parte da terra, da mãe terra, outro texto interessantissimo di Leonardo Boff, O Doloroso Parto da Mãe Terra. Ele, come sabemos, é um dos
das equipes que escreveu a Carta da Terra, que foi apresentada nos fóruns sociais mundiais de Porto Alegre, de Belém, 2009, e depois de ter entrado a fazer parte e de ter percebido a necessidade de sentir que sentir-se parte da Terra, se torna necessário abrir os olhos no cosmo in expansão, em contínuo movimento, um corpo, um mundo, é um cosmo em expansão que exige uma capacidade de relação, exige uma capacidade também de pensar de uma forma aberta. Nesse sentido, dentro um caminho de o cosmo em expansão apresentar teorias dogmáticas fechadas, ou os sistemas modernos, neste contexto de um cosmo em expansão, tendem-se a romper. Última passagem, corre passar dos cosmos para o Criador, no sentido que ele apresenta no tal da libertação, é um Criador que não está simplesmente lá no começo da grande explosão, mas um Criador que acompanha qualquer realidade dentro da storia, o panenteismo. E, segundo Boff, o tempo atual se assemelha muito às épocas de grande ruptura no processo da evolução. Épocas caracterizada por extinções em massa. E nos últimos anos, a proposta de Leonardo Boff, quando ele, sobretudo, realiza palestras, eu vi Leonardo Boff 2 anos atrás em Belo Horizonte, no encontro nacional do Movimento Fé e Política, eu escutei uma fala muito pessimista. Leonardo Boff é muito pessimista, mas não é um pessimismo ideológico, é um pessimismo lúcido, realista. É como se o tempo se fosse esgotado, o tempo da transformação, o tempo da conversão, o tempo de propostas que seja na direção de salvar o planeta, de salvar o cosmos. E este mundo não é simplesmente, a nossa época não é simplesmente o mundo que está mudando, o mundo é uma mudança de época, não somente do ponto de vista cultural, da modernidade e pós-modernidade, é muito mais, porque envolve o cosmo, envolve o planeta Terra, e estamos muito perto, segundo Leonardo Boff, de uma extinção de massa. É só ver como as guerras, Papa Francisco falava de uma terceira guerra mundial em pedaços. Na realidade, estes pedaços estão se juntando. E o perigo vem próprio da atividade humana. Uma das consequências da pós-modernidade é que leva às extremas consequências o projeto da modernidade, cuja proposta passa para cima da realidade. É uma ideia dedutiva que interpreta a realidade e, de fato, segundo Leonardo Boff e outros autores, o antropoceno é o mundo devastado, é a mãe terra devastada que sofre por causa da proposta humana. E por isso este perigo, o perigo de uma extinção em massa, vem próprio da atividade humana. Pela primeira vez no processo de hominização, o ser humano se deu os instrumentos da sua própria destruição, aqueles instrumentos que os cientistas prepararam, elaboraram para aliviar o sofrimento do homem, da mulher, sobretudo por quanto concerne a alimentação, para acabar com a fome, com a desigualdade. Não, estes instrumentos foram transformados, estão sendo transformados em instrumentos para destruição de massa.
Isso porque a vontade de poder e dominação é o projeto antropológico em vigor desde o Neolítico. E ganhou a sua expressão a partir do século XVII, o século do Iluminismo, onde o racionalismo radical de Descartes chega à máxima expressão, onde o homem se torna a medida de todas as coisas. A proposta lá do socrático se torna visível, concreta no Iluminismo, esta presunção do homem de poder dar conta de tudo, de poder explicar tudo. Este é o grande drama do homem cego, cegado pelas próprias capacidades e, sobretudo, de uma visão antropológica que considera o homem simplesmente a partir de si mesmo, da própria natureza, e não no contexto mais amplo que a proposta de Leonardo Boff está levando em conta, de um homem que faz parte da Mãe Terra e de um cosmo em expansão, não somos sozinhos. Leonardo Boff cita um autor que é considerato o pai do método moderno, Francis Bacon, ele que dizia saber e poder nos seus textos. E este poder é entendido como capacidade de dominar. Nós encontramos na reflexão que de Aristóteles em diante esta perspectiva. A natureza nunca no pensamento ocidental é considerado como um dado importante para levar em conta, mas sempre é considerado como a serviço do homem. Uma natureza que tem um valor relativo ao homem. E o homem domina a natureza e, de fato, provocou o antropoceno, quase a extinção, a destruição da Terra. Com esta postura se radicalizou o antropocentrismo, que é uma doença da cultura ocidental. O homem é o centro. Um antropocentrismo que se matiza no eurocentrismo. Tem um complexo de superioridade do homem europeu comparado com os outros povos. O livro, por exemplo, de Todorov, O Encontro do Outro, onde analisa o encontro entre os povos europeus, sobretudo o povo espanhol, com a cultura maia, a cultura azteca, este sentido de superioridade que leva o europeu a destruir as culturas alheias. Em termos sociais, vontade de poder se concretizou com a vontade obsessiva e desmesurada de concentrar poder, enriquecer, conquistar novas terras, explorar, despojar tudo. É aquilo que aqui na América Latina se sente muito, esta passagem dos povos europeus com esta vontade de poder, com este complexo de superioridade. E podemos nos abrir ao sagrado da terra, do ser humano, do universo, de tudo que nele se contém, se antes criamos a precondição da sua emergência. Necessita sentir a emergência da terra que está se esgotando, da terra que está sendo destruída. Como fazer isso? Secondo Leonardo Boff, é necessário resgatar o feminino. E o que é o feminino, secondo Boff, que pode salvar a terra, pode salvar o homem da destruição? É a capacidade de captarmos totalidades articuladas, de cultivarmos o mundo interior. O elemento feminino é da antropologia capaz, que sempre foi de uma certa forma descartado por causa da cultura patriarcal que marca o Ocidente, uma cultura misógina que provoca exclusões. Está na hora, segundo Leonardo Boff, de resgatar o feminino, capacidade de captar a totalidade, de cultivar o mundo interior.
E de fato, segundo Boff, a verdadeira espiritualidade deixa para trás as religiões de cunho patriarcal, que são todas as grandes religiões, o hebraísmo, o cristianismo, o islamismo, são fortemente patriarcais. Descartam o feminino, a mulher é deixada de lado, serve somente para fazer filhos e para cuidar da cozinha. Esta mentalidade patriarcal não é capaz de salvar o planeta. É necessário resgatar o feminino, é necessário uma nova espiritualidade. Qual é a verdadeira religião de fato? É aquela que ajuda a religar todas as coisas entre si. Tudo está interligado. Esta expressão que muitos pela primeira vez ouviram nas palavras de Papa Francisco na encíclica Laudato Si, na realidade é uma expressão que os cientistas já há décadas estavam utilizando. Tudo está interligado, deriva exatamente desta intuição da física quântica, que da explosão inicial, tudo provém desta poeira de estrela, poderiam dizer assim, que molda qualquer forma da realidade. E aqui vem a dimensão da águia, é a dimensão que impulsiona os sonhos, os projetos, os anseios, os ideais, as utopias que nunca morrem em nós. O desejo de um mundo diverso, diferente, o desejo de uma terra que seja mãe terra, o desejo de um caminho do homem e da mulher interligados, um sonho que o patriarcado seja colocado de lado e a cultura que brota seja uma cultura que respeite a todos e a todas. Então, há um parentesco inegável entre todos nós. Aqui, somos feitos das mesmas energias originárias e dos mesmos materiais básicos. Esta intuição da teoria quântica, da física quântica, da explosão inicial, onde se forma este material básico que molda toda a realidade, todos os fenômenos, e revela a nossa origem da mesma energia originária, do mesmo material básico, e que nos impele a colaborar. Na vida, nós podemos crescer na vida, podemos descobrir o sentido da nossa existência quando nós nos abrimos aos outros, nos colaboramos entre nós. É interessante como os dados da física quântica, do novo caminho da ciência, é muito em linha com a sensibilidade espiritual, religiosa, mística das religiões orientais, mas também da proposta de Jesus. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família. Tudo está relacionado entre si. O que fere a terra, fere também os filhos e as filhas da terra. Mas se tudo está interligado, esta interligação que revela a origem única onde todos viemos, manifesta do outro lado o fracasso da proposta moderna, da proposta sistemática, da filosofia sistemática moderna, das contraposições, da cultura belicista, típico da modernidade, as guerras das religiões, as guerras também que nós estamos assistindo nestes dias. Onde tem guerra, é a negação, a guerra como negação desta intuição, da interligação entre todos e todas. Toda matéria pode ser reduzida à energia. O que existe é um oceano de energia, de probabilidades e de criatividade. Este é
a intuição. A presença da dimensão galinha águia se faz notar na própria dinâmica do universo. Ele é simultaneamente expansivo e retroativo. Há 15 bilhões de anos está se expandindo. Nós, de fato, falamos de universo em expansão. É a águia voando a velocidade inimagináveis, criando espaço e tempo, toda sorte de diversidade. Então, esta simbologia da águia quer manifestar também esta intuição fundamentada na física quântica, aquilo que a ciência revela para nós. Então, este mundo em expansão, que manifesta também o desejo dos sonhos, das utopias, dos anseios que estão dentro de cada homem e cada mulher. Ao mesmo tempo, é retroativo, pois a força gravitacional atrai todos os seres e freia o processo de expansão com calibragens sutis. É a galinha, em sua concreção e senso de equilíbrio, que confere harmonia e elegância ao cosmos. Então, uma dimensão expansiva, outra retrativa, que cria um equilíbrio para que o cosmos não se despedace. Esta mesma dinâmica revela outra faceta, a consistência do caos e da ordem, do diabólico, do simbólico, ou, por exemplo, poderíamos utilizar o dinamismo do apolíneo e do dionisíaco, do matriz greca. O apolíneo, ou seja, o equilíbrio, a razão, que seria neste caso a galinha, e o dionisíaco, a híbris, a alegria, às vezes desmesurada, que seria o diabólico. Então, esta simbologia que manifesta uma maneira de explicar a estrutura humana presente na antiguidade é retomada, claramente revista dentro esta perspectiva também cosmológica di Leonardo Boff. Tudo se originou de uma inimaginável explosão. É o império do caos, da energia, do calor dos elementos atirados em todas as direções com velocidades incomensuráveis. E a dimensão águia, que rompe os horizontes e inaugura o novo. E ao mesmo tempo, deste caos primordial, emergem as primeiras simetrias, as relações que compõem os campos energéticos e as ordens. É a dimensão galinha, que confere estabilidade e harmonia, o dinamismo. O universo é um movimento incessante, buscando o seu equilíbrio. E assim nós somos os resultados desse processo cósmico, planetário, biológico, anterior ao nosso aparecimento. Não somos nós que inventamos o mundo, não somos nós que criamos o mundo, mas nós somos o fruto desse dinamismo, desses processos biológicos cósmicos anteriores a nós. Leonardo Boff, neste texto, nos revela claramente que, na realidade, nós somos os últimos a chegar. Entramos em cena quando já haviam trascorrido 99,98% da história do universo. Um cálculo engraçado, mas revela uma certa verdade. Então, a concepção contemporânea do espírito, elaborada a partir da nova cosmologia, na perspectiva cosmogênica, entendemos por espírito a capacidade das energias primordiais e da própria matéria de interagirem entre si, de se auto-organizar. O espírito é fundamentalmente relação, tudo interligado. Uma pessoa espiritual, entre aspas, uma pessoa que escuta o espírito que deu origem a toda a realidade, é uma pessoa que entra em relação com, não somente com as pessoas, mas com toda a realidade que rodeia.
Também porque a relação se torna o conceito fundamental do desenvolvimento humano e cosmológico, né? Este seria o espírito. Finalizando esta reflexão de todo este percurso antropológico que fizemos, começando lá da formação do homem grego, que, como vimos, sobretudo utilizando o texto de Jager, era toda baseada, alicerçada sobre a aristocracia. Vimos cuja virtude era a força, a rapidez e a busca da honra, sobretudo na guerra ou nos Jogos Olímpicos. E esta proposta entrou em crise com Sócrates, cuja proposta na Praça de Atene era exatamente o contrário. Não era, a virtude não se tratava de cuidar os elementos exteriores em busca da honra, mas a grande virtude se torna o cuidado da alma, da própria interioridade. E depois, continuando, nós vimos sobretudo a proposta antropológica, sempre na Grécia, de Platão, fundamentada no dualismo metafísico entre mundo das ideias e mundo fenomênico, que alicerça uma proposta antropológica dualista radical entre corpo e alma. Esta visão é importantíssima porque marca todo o Ocidente e marca também a perspectiva da filosofia cristã. Se é verdade que o corpo é a prisão da alma, então a mística, entre aspas, que brota da visão platônica é a fuga do mundo, porque o mundo não presta, o mundo é negativo. É uma visão também que se radicaliza em Plotino, no seu sistema metafísico das três hipóstases, onde a matéria que encontramos no cosmos é uma escassez de energia. E o outro lado, nós temos fuga do mundo e menosprezo do corpo e da sexualidade. Estas místicas entram na mística cristã, sobretudo a partir do VII século, quando os dados patrísticos e bíblicos somem da proposta. Di fatto a proposta cristã, pelo contrário, uma proposta unitária, a proposta antropológica, filosofica do cristianismo, a encarnação do Verbo e a ressurreição de Cristo manifesta que na perspectiva da Bíblia, na perspectiva teologica e na perspectiva do Evangelho, o corpo tem valore. Deus não teria escolhido um corpo se não tivesse valor para entrar no mundo, e Deus não teria ressuscitado o seu filho também com o seu corpo se não tivesse valor. Toda esta evolução chega até a época do humanismo, onde pela primeira vez, no 1480, Pico da Mirandola escreve aquele breve ensaio onde fundamenta a dignidade humana não mais em Deus, mas na natureza humana. Uma ruptura radical que abre o caminho à época moderna e à centralidade do homem come medida di todas as coisas. O grande filosofo che elabora una nuova antropologia molto in linea con o platonismo, apesar de ser mais radical, é Descartes. Descartes che coloca come principio básico che deve alicerçar qualquer forma di conhecimento è o cogito ergo sum. Da agora em diante é o sujeito que é o fundamento da realidade, não é mais Deus. É o fundamento da realidade, e esta consciência, este cogito, secondo o Descartes, non necessita di un corpo. É tanto che entra, quando tenta di esplicare a relação entre corpo e alma, entre corpo e consciência, entra naquela aporia, porque mostra che o elemento di incontro seria una glándula che sta aqui atrás do cérebro, a glândula pineal. E a modernidade vai se desenvolvendo
con a proposta illuminista do razionalismo illuminista exasperado, onde a perspectiva é a valorizar as grandes capacidades do homem, sobretudo, mas proposta que entra in crisi perché è una maneira di considerare o homem indipendentemente da natureza, indipendentemente da sua colocação na Terra e no cosmos. Então, pelos estudiosos, não é um caso o antropoceno, ou seja, aquela realidade, aquela natureza destruída pelo projeto humano. No mesmo sentido si fala di pós-humanismo, come vimos, ou seja, como una realidade humana com duas vertentes. Primeiro, o transhumanismo, um novo homem que torna possível o sonho das religiões, ou seja, um paraíso já aqui, onde o homem não sofre das limitações das doenças, da velhice, da morte, através da tecnologia. E do outro lado, come nós vimos analisando os textos da Braidotti, Rosy Braidotti, pós-humanismo come crisi da proposta umanista, eurocentrica, antropocêntrica, colonizadora, una proposta escludente. Si tratta, secondo Braidotti, di aprire un cammino post-umano onde a proposta si crea una relação com todos, inclusiva. E nesse sentido, a proposta é muito em linha com aquilo que acabamos de ver, a proposta di Leonardo Boff, che leva in conta o grande avanço das ciências, da proposta da física quântica, propostas também que o mesmo Papa Francisco tinha trazido dentro a própria reflexão na Laudato Si, tudo em relação, sair de uma antropologia filosófica eurocêntrica, antropocêntrica, para trazer por dentro o feminino e uma visão mais ampla do mundo em expansão. Dentro do curso colocamos também duas propostas, come risposta à crise pós-moderna, ou seja, há o personalismo comunitário di Emmanuel Mounier, neste contínuo dinamismo entre polo profético e polo político, capacidade de interiorizar para fundamentar uma ação que seja sintoma e sinal de uma reflexão prévia, e a proposta di Edith Stein, che mostra a passagem onde uma natureza é toda dominada pelo instinto, da homem exterior para o mundo da graça, che pode ser realizado somente através da guia di un mestre o di una mestra che aiuta neste cammino, nesta passagem para uma proposta integral, uma proposta onde a carne, o istintual é orientado pela graça que nós recebemos gratuitamente.